Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, ao versículo 11. Quantos aqui são gratos pelo que o Senhor já tem feito em suas vidas? Amém, né? Deus tem feito muitas coisas. Falo por mim mesmo, porque Ele tem sido a luz, Ele tem sido, o trajeto, no que a palavra dEle nos ensina, e bênçãos, maravilhas têm acontecido em nossas vidas, na minha família, e tudo isso pela presença do Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse lá no capítulo 17 de Lucas, versículo 11. A palavra fala sobre Jesus que cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Deus é maravilhoso, Quando Ele encontra essas pessoas que estão lá à margem da sociedade. E quando a gente fala em lepra, hoje é hanseníase, uma doença que vai embranquecendo a pele, e naquele tempo não tinha tratamento. Nesse momento começava a cair uma pontinha do nariz, a ponta do dedo, e assim as feridas, as chagas iam tomando conta do seu corpo, da sua vida, da sua família, do seu contexto. Com certeza todos sentiam. Então eles estavam lá à margem, e Jesus passando, eles acenam com a mão, com certeza, Jesus lá de longe. Eu creio que Jesus, ele faz questão de passar por aquele lugar. Quem sabe ele teria outro trajeto para passar, mas eu sei que ele está ali por aquelas pessoas, por aqueles ali que não tinham mais condição, de conviver em sociedade. Neste momento eles estavam lá todos agrupados num cantinho. Creio que todos que estavam nessa condição de lepra, de doença, a doença, lepra é uma falta de sensibilidade, porque a pessoa vai criando essa doença, ela vai perdendo a sensibilidade de tudo, não sente mais dor. Quando o nosso corpo ele apresenta alguma dor ali, alguma coisa não está certo. Então, uma dor de dente, não, uma inflamação, alguma coisa está acontecendo. Então, o nosso corpo avisa. E neste momento, aqueles estavam ali, representando o pecado. E o pecado nada mais faz na nossa vida que a gente perde a sensibilidade conosco mesmo, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a igreja, com a palavra. E a gente tende a falar assim: tanto faz como tanto fez. Quer dizer que eu posso pecar diariamente e aquilo lá não me incomoda mais. Então, quando o Senhor, o Senhor Jesus está passando ali, essas pessoas estão sedentas, precisando de ajuda, precisando de um consolo, precisando de uma mudança, uma transformação na sua vida. E quando a gente se encontra leproso, vamos falar assim, leproso mesmo, quando a gente está imundo mesmo, quando a gente está com dificuldades de entender aquilo que o Senhor fala para nós: não, se afaste disso daí, que você vai se tornar impuro, você vai se tornar uma pessoa leprosa. Por quê? Porque aonde você estiver, você vai contaminar outra pessoa. Então, por isso ele estava lá no canto, Quando o sacerdote ele chega e fala assim, ele faz um diagnóstico, ele faz ali dá uma avaliação da pessoa, e ele chega e fala: não, você está começando a desenvolver isso. Então, vá lá para outra vila. Ficam lá todos separados. E quando a gente está desse jeito, a gente entende a dor do outro muitas vezes. Muitas vezes você está num dia difícil, ou quem sabe um momento da vida ruim, que você se afasta da igreja,
Você se afasta daquelas pessoas que querem o bem de você. Você se afasta até da família. E ali você começa a encontrar pessoas que estão nesse mesmo modo, desse mesmo jeito desacreditado. Né? Eu começo a falar mal do irmão, eu começo, né, a maldizer outras coisas. Então, eu começo a me agrupar com essas pessoas. Ali eu estou à margem da sociedade. Ali eu estou leproso, ali eu estou doente, então eu não tenho condição em viver. Então, por isso eu me afasto da palavra de Deus. Mas quando Jesus está passando, e ele chama, né? Eles chamam ali, Jesus fala assim, aqui no versículo 14, no 13, e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem você. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Você vê, né? A obediência daquelas pessoas. Por mais que na condição que estivessem, eles obedecem aquilo ali. Sem pestanejar, eles pegam o caminho e vão em direção ao sacerdote. Mas no meio do caminho, ele fala assim, nossa, mas a tua pele está diferente. Quem sabe, né? Eles estão pensando ali, um olhando para o outro. Você não tem mais aquela mancha. Ah, o teu nariz está reconstituído, né? O teu dedo já... Então, ali, eles já começam ali a parar o que estão fazendo, caminhar. E começam, né, já a entender o que está acontecendo. Nossa, o milagre foi sobre a minha vida. O milagre está acontecendo. Então, eu queria que muitos daqueles ali, eles já começam a pensar, não, eu preciso ir lá ver a minha esposa. Ah, não, eu preciso ir lá ver a minha família. Preciso voltar àquilo que eu parei de fazer em um momento que eu comecei a ficar doente. E a gente começa a analisar. No momento que, quem sabe na trajetória de um deles, começa ali a brotar uma manchinha na mão, né? A pessoa está limpa, perfeita, né? Normal, saudável. Ela começa a caminhar ali e começa a ver essa manchinha. Começa a crescer, começa a aumentar, daqui a pouco se alastra para a mão. E com certeza ele já começa a entender o que está acontecendo. E ele vai ter que tomar uma decisão. Antes que outras pessoas falem assim, não, esse daí está contaminado, esse daí está impuro. Ele já começa a se preparar para aquilo. Muitas vezes, né, a gente sabe quando a gente está caminhando ao pecado, quando a gente está caminhando à transgressão, à iniquidade, né? Então, essa pessoa, ela começa a olhar assim e tem um momento que ela vai ter que se despedir da sua esposa, dos seus filhos, do trabalho, ele vai ter que se apartar e vai ter que começar a entender aquilo ali, que é um sofrimento. Mas ele tem que ser realista e vai ter que se afastar daquela sociedade e ficar lá no canto. Vai ter que, né, como o filho pródigo faz lá, ele vai desejar até a comida dos porcos, muitas vezes. E assim, quando a gente está inundado pelo pecado, as coisas tendem a piorar a cada dia. Só que a gente tem a consciência, a gente tem, né, o renovo de pensamento, mas só que não temos força. Não temos força de sair daquilo ali. A não ser que a gente olhe direto para Cristo e fale assim, não, me ajuda, Senhor. E como que eu vou encontrar Cristo? Né? Será que eu tenho que ir lá na igreja? Claro que eu tenho que ir na igreja. É lá que, né, funciona. Né? A palavra tem o início que vem como uma semente ao nosso coração. E a gente, né, começa a entender o que o Senhor quer conosco. Mas é no momento que a gente está lá sozinho no nosso quarto, ou com a família, ou seja onde for, mas que a gente direcione, né, a nossa voz ao Senhor. Seja no secreto, seja em voz baixa, seja em silêncio, ou seja em pensamento. Ali o próprio Cristo vai escutar nosso clamor e vai falar assim, não, filho, você vai curar, vou curar você. Vou curar você. Então, a partir do momento que a obediência está no coração dessas pessoas, aí as coisas começam a acontecer. Né? E Jesus, ele ensina a gente a ser grato. Ele ensina a gente como deve proceder em meio às dificuldades, às tribulações, porque ele nos promete, né? Muitos falam assim, que não, Deus te prometeu isso, prometeu aquilo, é casa, é milhões, é não sei o quê. Mas ele promete, eu creio que, a palavra ele fala que terão aflição, terão dificuldades. Isso sim ele fala para nós. Ele não fala que eu vou ter 1 milhão, vou ter, né? O esforço do meu trabalho, as consequências do dia a dia, isso nos trará bênção, nos trará conforto. Mas o principal é a palavra do Senhor. É esse renovo, é essa cura interior, né? O coração limpo, a nossa mente estando ali focada na palavra do Senhor.
Isso que ele quer nos ensinar. E quando essas pessoas recebem essa bênção, essa cura, né? Eles vão, cada um vai para o seu canto. E apenas um que volta. E vai lá e se ajoelha aos pés de Jesus. Esse era o improvável. Esse era o improvável. Esse é que ninguém imaginava, né, que voltaria. Porque o samaritano era considerado assim impuro. Por quê? Eles faziam uma mistura de coisas. Pegava as leis, daí pegava a idolatria, pegava os deuses, todos os deuses, misturavam num balaio e fazia e adorava. Então, os judeus não queriam nem saber disso daí. Então, Jesus veio para contrariar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam lá na lama mesmo, que eram separados, que eram diferenciados. Esses estavam na presença de Jesus neste momento. Então, quando o samaritano recebe a cura, ele vai lá e fala com o Senhor Jesus. Sou grato. Né? Se ajoelha, ele fala, né, o que tem que fazer, o que nós temos que fazer, na verdade. Porque muitas vezes recebemos as bênçãos, né? O Senhor, ele age na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso trabalho, e a gente é grato. Muitas vezes é só apenas grato. Mas será que eu estou fazendo algo a mais para que o Senhor possa me enxergar no meio da multidão? Então, a ação de gratidão é fazer algo, né, que ninguém espera, que o próprio Senhor Jesus não espera. Porque quando o pastor Claudio, por exemplo, me dá alguma coisa, eu sou grato a ele. Sou grato a ele, porque ele me deu alguma coisa. Agora, a graça, né, não temos como pagar, é algo imerecido. Então, nós temos que ser gratos todos os dias ao Senhor, sem esperar nada em troca. Ali está a presença do Senhor. Então, quando, né, temos gratidão por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, né, colocar o seu Filho na cruz por cada um de nós, para a redenção do meu pecado, do seu pecado, para que tenhamos dias melhores aqui e para que tenhamos salvação lá na frente. Então, amados, esse homem entende o que o próprio Jesus estava falando naquele momento. Então, a gratidão, ela tem que estar no nosso coração. Então, esse samaritano, será que ele era digno de receber aquela cura? Né? E Jesus fala que a salvação está na vida dele, né? Porque a tua fé te salvou. Então, os outros ali, creio que foram gratos. Ah, não, mas eu fui curado porque eu ia lá adorar ao Senhor lá no tabernáculo. Ou quem sabe eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ou quem sabe ele falava assim que não, eu ia lá e fazia meus sacrifícios todos em dia. Eu já estou lá, está garantido já. Então eu fiz por merecer. Então, com certeza essa cura está incluída no pacote, com certeza. Mas não, o samaritano, ele entende que não é só aquilo que ele recebeu, mas sim eu tenho que voltar lá e ser grato por aquilo que o Senhor não só fez neste momento, mas sim porque Ele me promete muitas coisas. Porque a salvação, ela é algo que transcende, é algo que a gente, né, inimaginável, porque a gente sabe que a gente, né, espera estar lá com Cristo, com o Senhor, mas só que a gente não sabe ainda o que espera, porque é algo bem maior do que a gente pode imaginar. Então, quando o Senhor, Ele coloca o nosso coração, a gente tem que estar disponível a fazer todas as coisas que Ele, né, coloca no nosso coração. Então ele chamou os devedores. Opa, meu Deus. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os 9? Amados, eu coloco assim sobre a minha vida esse negócio aqui, porque fala demais assim. A cura, ela faz parte do meu trajeto, né? E o Senhor, Ele tem falado todos os momentos da minha vida. Você tem que fazer a diferença. E por mais que às vezes a gente não se sinta, né, à altura de fazer alguma coisa para o Senhor, porque o Senhor, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. Ele vai lá e vai tratando o nosso coração, vai tirando nossos medos, Ele vai tratando, sim, o nosso psicológico, o nosso emocional, o sentimental. Ele coloca a mão na nossa família,
coloca a mão nos nossos filhos, e mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que a gente quer, dando uma maneira que está, muitas vezes a gente não entende. E a gente pensa que a gente está no silêncio de Deus, que Deus não está falando nada no nosso coração. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente quer as coisas para ontem, né? O imediatismo, né? As coisas têm que ser muito, né, num clique, né? Num arrastar de tela, tem que ser da nossa maneira. Mas só que o Senhor, Ele levanta cada um de nós, não só para que sejamos curados, né, nas nossas enfermidades, né, quem sabe numa depressão, quem sabe numa doença, uma enfermidade, ou quem sabe numa dificuldade ali no financeiro, seja o que for, amados. E muitas vezes a nossa cabeça fica assim confusa, fica perdida, e a gente, né, como se estivesse num nevoeiro assim, não se enxerga, não enxerga nada, não sabe o que está fazendo ali, cair de paraquedas aqui. Muitas vezes eu me senti dessa maneira. E quando o Senhor, Ele está ali presente, Ele acena, e a gente entende o chamado dEle. E a gente vai contra todas as probabilidades que colocavam, né, os apontamentos que eram sobre a nossa vida, a gente faz o contrário, porque não somos nós, mas sim a mão poderosa do Senhor. Então, quando a gente entende o real chamado dEle, né, nós somos curados, de dentro para fora. As coisas começam a acontecer naturalmente, porque o Senhor é luz, é amor, é tudo aquilo de bom que a gente, né, tanto almeja, mas muitas vezes a gente procura em lugares errados. A gente está lá, né, focado num lugar, mas, né, e o nosso coração bate mais forte por outras coisas. Mas quando a gente se depara muitas vezes, né, em buscar a palavra engessada, ou só porque o pastor mandou, ou só porque tem que fazer, né, as coisas tendem a ficar mais dificultosas. Então, quando a gente entende e faz o processo correto, né, a gente tem que olhar para essa palavra aqui e ser grato todos os dias, né, grato pela condição na qual o Senhor nos resgatou e nos coloca hoje, na qual condição ainda que Ele, né, coloca no decorrer do nosso dia, que muitas vezes começa já turbulento, né, levanta cedinho lá, já toma um café meio rapidinho, vai para o, né, seu trabalho ou vai para o seu estudo, né, tem a sua vida corrida, e não temos muito tempo, não temos nada de tempo para Deus. E aí muitas vezes queremos a bênção, né, no toque de caixa assim. Então, quando a gente para, respira, eu vou falar a verdade, essa semana foi bem, nossa, sem tempo nenhum. Então a gente para assim, um momentinho, respira, olha para o lado assim, nossa, graças a Deus, estou vivo ainda, né? Porque está tão no automático as coisas, e a hora passa assim voando, quando vai ver já está no outro dia trabalhando. Não temos tempo para nada, né? E o pouquinho de tempo que sobra, você está lá no celularzinho muitas vezes, né? Então, e o Senhor, Ele fica em segundo plano, mas nós queremos a nossa bênção, nós queremos nossa cura, nós queremos a nossa salvação, nós queremos a garantia que o Senhor, Ele vai transformar, né, que Ele vai mudar, que Ele vai estar presente nos meus dias, mas eu só lembro dEle no momento que estou enfermo, no momento que eu estou lá leproso no canto. Amados, podemos estar aqui na igreja todos os dias, mas como anda o nosso coração? Como anda a nossa mente? Como anda o nosso olhar, o nosso ouvir? Será que estamos dando mais atenção, né, para a lepra que muitas vezes colocam em nosso ouvido, ou aquela lepra que, né, é contagiosa aos nossos olhares? O que nós temos feito, né, para mudar isso? Será que temos, né, dado atenção ao Senhor? Será que temos chamado Ele ao nosso encontro? Será que temos ido em direção ao sacerdote lá e, né, essa cura já está acontecendo e muitas vezes não vemos? Senhor, cadê minha bênção? E eu já estou lá transformado, já estou curado. Mas só que muitas vezes não enxergo aquilo que o Senhor já tem feito na minha vida. Por um tempo eu ficava clamando e até brigando com Deus às vezes. Senhor, cadê minha bênção? Nossa, tantos anos. Mas já tinha acontecido lá atrás e eu nem para olhar um pouquinho para trás e ver tantas coisas negativas que já teriam acontecido, mas só que a partir de um momento, né, as coisas foram mudando, né, as bênçãos foram vindo, né, a cabeça vai, né, amadurecendo, né, vão tomando um caminho diferente, as amizades já mudam.
Então, assim é o processo natural daquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Ele quer que transforme, né? A gente se transforme por completo. Mas só que tudo isso é gradual. Neste momento, eles receberam a cura ali instantânea. Mas só que teriam que caminhar bastante ainda se quisessem a salvação. Mas o Senhor conhecia o coração daquele samaritano. Tanto que ele, né, ele recebeu a bênção na hora. Mas aqueles que foram só gratos no seu coração, porque muitas vezes para reclamar a gente, né, reclama em alto e bom som, né? Reclama do Miguel ali, nossa, o Miguel tocou, né? Mas será que a gente tem agradecido? A gente tem agradecido? A gente quer agradecer só no coração, né? É difícil a gente falar alguma coisa, nossa, meu irmão, ó, tua vida, Deus abençoe, por isso que você fez, né? Então, a gente tem que ter esse coração conforme o coração do Senhor, segundo o coração de Deus, né? Como Davi, né? Então, a gente, com toda luta, com toda dificuldade, a gente caminha com o Senhor. A gente caminha nesse momento aí que parece que as coisas não mudam e parece que não vai mudar, senão a esperança da palavra do Senhor em nossas vidas, senão, né, o mistério do Senhor sobre a palavra. São muitas coisas muito claras, né, e diretas para nós, mas tem muitas coisas ali que são um mistério, mas também não cabe a gente querer entender, porque o principal ele já falou para cada um de nós, que aquele que se render, né, verdadeiramente, aquele que entregar o seu coração ali, ele terá parte, né, terá parte comigo, com você, com cada um de nós que se dispor a estar na presença dele. E não é só estar, amados, é a gente fazer também, a gente arregaçar mangas e fazer acontecer, porque pessoas também precisam, né, sentir esse amor. Quando eu entrei por aquela porta ali, eu me senti muito abraçado. Eu não canso de falar isso, porque é maravilhoso isso, né? Um pelo outro, né? E a igreja por todos. O Senhor, né, sempre à frente de tudo. Mas só que Ele move o coração daqueles que estão à frente, para que, né, sirvam mesmo, né, com o coração como o do Senhor. Então é importantíssimo isso. Eu até pensei que seria um momento só, né? Ah não, na hora que chegou, fica lá no cantinho, agora você fica tranquilo, já foi. Mas não, amados, é muito gostoso estar aqui com vocês. É prazeroso, né, cultuar com vocês, ao Senhor e com vocês. Então, saiba que é um prazer, um privilégio estar aqui, podendo, né, compartilhar essa palavra e fazer parte dessa cura também, amados. Um processo muito difícil na minha vida também, todos já conhecem a minha vida. Mas eu falo que o Senhor, Ele tem grandes obras para a vida de cada um de nós. Basta a gente crer, basta a gente, né, acreditar e perseverar. Basta a gente estar lá, né, no momento da bonança, da dificuldade, né, há tempo para todas as coisas. O irmão Josimir, né, deu um devocional e a palavra lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Né, há tempo para sorrir, para chorar, né, para plantar, para colher e todas as outras coisas. E há tempo da gente semear, né, na vida do outro também. A gratidão, ela alcança a nossa vida, mas nós temos que também ser bênção na vida do outro, né? Quem sabe aí você pega e manda uma mensagem pro irmão aí, não, mas aquele seu irmão não fez nada para mim, para que eu vou mandar alguma coisa? Essa é a graça, né, do Senhor. Essa é a gratidão que nós temos, porque o Senhor, Ele fez a obra em nossa vida. Quem sabe eu vou mandar uma mensagem pro Miguel. Miguel, senti de, né, mandar uma mensagem para você aí. Mas por que você está mandando a mensagem? Não, só senti. Pronto. A gente vai ver, vai provar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não só para nós, né? Como o pastor fala ali, não, receber minha bênção, eu vou ficar aqui aproveitando até o meu fim da vida nesse banquinho aqui. Não, a gente tem que ser, né, como irmãos. Como aquele membro que tem, né, um braço, tem a perna, cada um tem a sua importância. Eu fico feliz de estar de novo no Ministério de Louvor, sofrendo ainda um pouco às vezes ali, a minha cabeça dura, mas Deus é maravilhoso. Ele sabe, né, das dificuldades que eu tive para, né, estar ali. Eu gosto muito de música e o trabalho foi assim, foi bem, né, bem sofrido, vou falar a verdade assim. É uma benção, não reclama, amados, não reclama. Mas tomava muito meu tempo.
Então as coisas estão começando a se encaixar, mas eu queria do meu jeito, né? Em orações dos irmãos me ajudaram a mim, a minha família, que com certeza todos sentem, né? A família sente, o ministério sente, todo mundo sente, mas saiba que todas as coisas para o Senhor, todas as coisas para o Senhor, e lá na frente o Senhor ele compensa cada um de nós, e é da maneira dele, não na nossa, né? Então nós estamos disponíveis, estamos aí sempre presentes, né? Quando a gente pode estar sempre presente, porque nós amamos estar na casa do Senhor. Então, amados, eu queria falar que tem lutas que parecem não ter fim mesmo. Até eu já falei, mas saiba que com o Senhor à frente, todas as coisas são possíveis. Mesmo que você ache que não tem jeito, e muitas vezes é duro mesmo, né? E não tem outra maneira. A aprovação do Senhor, ela vem para nos moldar, né? Para nos fazermos mais fortes, melhores. Tem a tentação, o pastor já até pregou muito sobre isso já, que a tentação já é bem diferente. Que o inimigo ele lança, mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Não que ele não tenha poder, né? Mas quando a gente está revestido, quando a gente está lá protegido, e a armadura está aqui, ó, a palavra, né? Efésios 6, né? Vai estar lá bem específico. E que possamos vesti-la todos os dias, que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo, né? E assim os nossos dias serão melhores aqui. E mesmo que não seja um dia né? Um dia como nós queremos que seja, o consolo, o suporte do Senhor, ele vai estar presente. Então saiba que a sua cura, né? Depende justamente, né? Plenamente de cada um de nós. De nos achegarmos ao Senhor, nós acenarmos ao Senhor e sermos gratos de todo o coração. Então, amados, essa é a palavra, né, que veio ao meu coração, e eu queria, né, orar com você neste momento. Você que está passando uma dificuldade, você que está aí muitas vezes desanimado, quem sabe uma enfermidade, quem sabe, né, com os projetos aí, que muitas vezes fala assim: nossa, quanto tempo está engavetado isso? Quando que o Senhor vai dar uma carimbada assim e falar assim: não, toma a tua bênção, meu filho? E a gente está preocupado muito com as bênçãos financeiras. A primeira bênção que você fala assim, o povo, né, até pula da cadeira, né? Mas o Senhor ele quer o nosso coração por inteiro. E as demais coisas serão acrescentadas, né? Então eu gostaria de orar com você, amados. Pode se colocar em pé em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos lhe agradecer neste momento pela tua palavra que veio ao encontro, Senhor Deus, de cada um de nós, ao nosso coração, à nossa mente. E sim, que possamos guardá-la em nosso coração e que possamos fazer uso dela, Senhor Deus. Não para apenas guardá-la, Senhor, não para apenas, Senhor Deus, deixar ali no cantinho, mas sim que possamos colocar em prática, que possamos viver ela realmente, que possamos, né, mostrar não só ao Senhor a gratidão, mas que possamos também reluzir, Senhor Deus, ao nosso próximo, ao nosso irmão, e que possamos ser luz aonde passemos, meu Pai amado, em nome de Jesus. Queremos lhe agradecer por estarmos aqui, por sim, Senhor Deus, o Senhor ter permitido muitas coisas, meu Pai amado. Queremos que o Senhor possa tocar o coração daquele que está lá assistindo também na sua casa, diante da live, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque o seu coração sobre toda enfermidade, sobre toda dificuldade, sobre todas as, sim, os seus pedidos, meu Pai amado, os seus agradecimentos, que o Senhor possa colocar a sua mão protetora, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, aqueles acamados, que o Senhor possa estar dando o consolo, Senhor Deus, o conforto, Senhor Deus, em nome de Jesus. E sim, meu Pai amado, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família. Sim, meu Pai amado, cada trabalho de cada um aqui, Senhor Deus, os seus estudos também. E sim, que estejamos sempre debaixo da Tua poderosa mão, da Tua graça, Senhor Deus. Sim, meu Pai amado, que a provisão, Senhor Deus, seja sobre o nosso lar, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Sim, meu Pai amado, sonda, Senhor Deus, e fala conosco, Senhor Deus, cada dia mais, meu Pai amado, em nome
nome de Jesus. Que possamos ter uma noite abençoada, Senhor Deus, em Tua presença. E sim, Senhor Deus, meu Pai amado, que o Senhor possa fazer morada, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, tocar o nosso coração, Senhor Deus. Possa nos curar, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor Deus, sim, presente, Senhor Deus. E que possamos, meu Pai amado, viver esse sobrenatural. Sim, em nome de Jesus. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, meu Pai amado. Somos gratos neste momento, Senhor Deus. Assim queremos lhe pedir e lhe agradecer em nome do Senhor Jesus.